Olá pessoal, sétimos anos. Então, sétima etapa, Prof. Edna, Ciências. Hoje então, esse mês, né, um pouquinho diferente. Vamos tentar uma dinâmica um pouquinho diferente das demais, tá? Então esse mês foi para vocês um material um pouquinho diferenciado, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a contaminação, né, que ocorre na água, no solo e no ar. A gente já sabe muito sobre isso, a gente fala todo ano sobre essas contaminações, essas doenças que vêm com essas contaminações que ocorrem nesses lugares, né, na água, no solo e no ar. Então eu vou mostrar para vocês algumas imagens, depois a gente vai começar a falar um pouco dessas doenças que são relacionadas, por que ocorre tanto dessas doenças, quem que provoca tanto isso, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, desenhei para vocês. Nós, seres humanos, poluição do solo. Quem provoca as poluições somos nós, seres humanos, tá? Como a gente provoca? Então, a grande maioria das causas pelas poluições do solo são através das queimadas, então através do fogo, né, das erosões. Então, acontece através das erosões, que são os desgastes, né, a degradação do solo, a destruição. A explosão de jazidas, que às vezes eles utilizam então para exploração. Isso faz com que a gente tenha uma poluição do solo. A gente vai ver depois alguns outros fatores, além desses que eu acabei de falar para vocês, que façam com que a gente também tenha uma poluição do solo, tá? Vamos ao próximo. Aqui. Poluição das águas, tá? Aqui a gente tem uma imagem, ela vai aparecer até aqui para vocês, mas já dá para ter uma boa noção dessa imagem. É uma imagem que quando a gente observa ela, a gente pode ter muita ideia referente a ela, mas eu vou bem simplificar, tá? Isso que tá vindo pra cá, somos nós que produzimos, tá? Essa garrafa, ela só tá aqui porque a gente jogou ela aqui. A lata, a mesma coisa. Esse lixo, essa casca de banana que tá aqui, veio por nossa produção. O pneu que tá aqui, né? Ele só está aqui porque a gente utilizou no nosso veículo, depois a gente não deu um descarte correto. Se tem moscas aqui, né? Com certeza tem restos de esgoto que saem por este cano, então a gente não deu destino correto para o nosso esgoto. Tem uma espuminha aqui, né, que dá para ver, consequentemente é detergentes biodegradáveis e coisas que ficam nesse lago, nesse riozinho aqui. E a consequência disso aqui? Não vai ter peixes mais aqui dentro. É um rio contaminado. Então, quem faz isso? Somos nós, seres humanos. É um esgoto. Se a gente pensar nesta imagem, é uma imagem que nós estamos produzindo. Que nós produzimos quando a gente não tem uma consciência ambiental. Vamos para a próxima imagem. Aqui fala um pouquinho sobre poluição sonora também, mas eu quero chamar para vocês a atenção nessa imagem a poluição do ar. Aqui, claro, a gente tem a imagem de uma indústria, né, que está produzindo uma grande poluição de ar.
Mas quando a gente fala em poluição de ar, a gente não pode ter só esse conhecimento, essa ideia das indústrias. A gente tem que pensar que a poluição do ar vem através dos automóveis, dos ônibus, da chaminé da nossa casa quando a gente acende o fogão a lenha, das queimadas que a gente produz, a gente no modo geral, população, não estou dizendo você na sua casa, mas nós seres humanos. A gente provoca isto quando a gente pensa, vou ter que andar de ônibus. Tá, prof, mas eu preciso andar de ônibus. Você está fazendo com que tenha uma poluição do ar. Como então eu posso fazer para não ter mais essa poluição de ar? Tentar andar de bicicleta, tentar andar a pé, tentar fazer com que não tenham mais fatores, tentar diminuir, né, essas consequências para não ter tanto essa poluição do ar. Porque a gente já viu lá nas outras aulas, né, que se a gente continuar com essa poluição do ar, a gente vai ter o quê? Efeito estufa, aquecimento global e outras consequências muito piores para o nosso planeta. Vamos dar sequência. Mais algumas imagens aí para vocês. Vamos começar com a primeira aqui. O lixo e o ambiente. Aí aqui tem a imagem, né, de uma menina com o lixo, né? Muitas vezes o que acontece? O caminhão do lixo passa em determinado horário e a gente bota o lixo, as pessoas colocam o lixo, né, em horário muito tempo antes. Por exemplo, o caminhão do lixo lá passa no meu bairro às 3 horas da tarde. E eu boto o lixo lá às 9 horas da manhã, mas eu não tenho lixeira na frente da minha casa. Então eu vou botar no chão. Só que lá no meu bairro tem muitos animais. E este lixo, que devia estar dentro da lixeira, acaba ficando dentro do saquinho na frente da casa. Só que se tiver animais ali, eles podem estar rasgando, né, aquelas sacolas plásticas e aquele lixo pode ficar espalhado, contaminando o quê? O ambiente. Porque não é responsabilidade da Codeca ali, de quem recolhe o lixo que está no chão. A responsabilidade deles é recolher o lixo que está dentro da sacolinha, que está embalado, né, ou que está dentro da lixeira. Eles não têm a responsabilidade de recolher o lixo que está fora. Se ele estiver fora, ele vai estar contaminando o ambiente, né, porque vai liberar gases, está apodrecendo, vai ter animais ali, né. Próximo desenho é esse que está no ladinho aqui, que é a poluição da água, né. O que acontece quando a gente tem a poluição da água? Automaticamente a gente vai ter uma mortandade aí dos animais que vivem neste ambiente, tá? Aí aparece para vocês um peixe, né? Mas aí tem muitos, né? Dois fatores que chamam a atenção, né? A indústria que produz, né? Automaticamente não só a poluição da água, mas os gases, né? Então, consequentemente, ela deve estar jogando dentro desse rio algum contaminante para estar ali liberando as toxinas. E o lixo que ela acaba deixando também aqui nas encostas do rio. Então, às vezes a gente tem que ter esse pensamento de tentar modificar, né? Porque rio a gente tem, às vezes, próximo da nossa casa. E às vezes a gente não pensa que pode ter chuvas, que podem ter enchentes, que esses rios podem subir. E se tiver esses lixos ali nessas encostas, podem subir, podem levar esses lixos que têm contaminantes ali dentro. Então tem que ter um certo cuidado com isso, porque daí pode estar contaminando a água. Além das empresas e das nossas próprias residências, que se a gente jogar o esgoto, se a gente jogar outros derivados ali dentro também vai contaminar esse rio, essa água e vai ter essa mortandade dos animais que ali vivem. Vamos para a próxima imagem. Vou botar para cá um pouquinho. Primeira imagem.
Poluição do ar, né? O que acontece com essa imagem aqui, né? A gente consegue observar, nós seres humanos, a gente já consegue, com o tempo, perceber que a gente já não está mais conseguindo respirar em determinados momentos. Claro que aqui onde a gente mora, a gente não percebe tanto isso de poluição causado por fumaças tóxicas, né? Mas nas grandes metrópoles, um exemplo São Paulo, nessas grandes cidades, tem determinados horários do dia que eles já não conseguem respirar com tanta facilidade. Por quê? Porque existe muita toxina nessa fumaça. Então as pessoas já começam a sentir. Outra coisa que às vezes a gente consegue sim daí perceber é quando a gente, por exemplo, ou você já percebeu, ou você fez, ou algum vizinho fez, ou né, em algum momento você percebeu, quando alguém faz uma queimada de determinado material, principalmente pneu, que seria proibido a queima, porque fica muito resíduo tóxico aqui, né? Quando eles fazem a queima dos pneus, ali libera muitos gases. E se você ficar perto, sim, daí sim você não vai conseguir respirar com certeza, tá? Poluição do ar. Próximo. Poluição do solo, tá? O que acontece é que a gente tem uma imagem de uma minhoca doente, né? O lixo pode alterar as características físicas, químicas e biológicas do solo. O que acontece com essa imagem? Quando a gente tem uma poluição do solo muito séria, quando a gente envolve elementos químicos ali, elementos físicos, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que joga determinados contaminantes químicos ali, fortíssimos e tal, tudo que existe ali, tanto os animais quanto a vegetação que existe ali, tudo vai ser alterado. Nada vai sobreviver àquele ambiente que estava ali. Então, o que acontece? É uma poluição do solo gravíssimo. A mesma coisa quando a gente joga, por exemplo, naquele solo, azeite ou óleo, né, de cozinha. Quando a gente pega aquele óleo de cozinha que a gente não aproveita mais e joga na natureza lá, o que acontece? É mais ou menos que nem estivesse fazendo isso aqui. Por quê? Porque não vai mais ter uma minhoquinha que vai sobreviver naquele solo. Não vai mais nascer uma graminha naquele solo. Porque o óleo é um contaminante gravíssimo. Ah, mas prof, ele não é tóxico, ele não é um elemento químico. Se a gente pensar, tem elementos químicos muito mais fortes, né? Mas assim, o óleo, ele é gravíssimo para o solo. Então tem que ter um certo cuidado com o que a gente pensa que a gente vai jogar lá no nosso solo. Prof, então o que eu faço com óleo de cozinha? Lembra que eu sempre falo para vocês, quando a gente não quer mais utilizar o óleo de cozinha, o azeite, né? Quem usa a banha para fritar determinadas coisas, depois de um certo tempo, pega, bota dentro de uma garrafa PET, né? Não em vidro, e sim em garrafa PET. Bota lá no lado da lixeira, tá? Quando eles passarem para recolher o lixo, eles recolhem aquela embalagem contendo o azeite ou a gordura, né? E eles levam embora, eles dão um fim para aquele determinado, aquela gordura, ou eles fazem sabão, ou eles fazem outros componentes, mas eles dão o local correto para aquele óleo de cozinha, certo? Vamos para outra imagenzinha. Aqui. Para onde vai o lixo? Para onde vai todo esse lixo? Aqui, né, parece que ele tá feliz, né, levando todo o lixo embora. A gente sabe que a gente tem, né, agora tem um aterro ali perto da escola, né,
que já foi desativado, que é o São Giacomo, tá? Ele ficava ali perto da escola, agora não está mais sendo utilizado esse aterro, porque teve já um esgotamento, né? Já foi levado uma quantidade suficiente de lixo para aquele local. Ele só atendia a quantidade de lixo orgânico, né? Não atendia lixo seletivo. O seletivo é levado para outro lugar, é separado, garrafa PET e outros materiais do orgânico. Ali no São Giacomo era somente lixo orgânico, certo? Então a gente tem agora lá no apanhador, para aquelas regiões lá, né? Então a gente tem um recolhimento, um lugar para recolher o lixo orgânico. Muito bem. Ali no texto que a Prof deu para vocês, tem algumas doenças que são relacionadas com a água, tá? E com o solo e com o ar, tá? Óbvio, né? Se a gente não cuida, a gente vai ter doenças relacionadas a isso, tá? Se a gente pensar relacionadas, então, com a água, a gente pode ter várias doenças ali, tudo envolvendo febre, né? Então, a gente pode ter hepatite, leptospirose, toxoplasmose. Então, são alguns exemplos ali de doenças relacionadas à água. Se a gente pensar ao solo, né? Se a gente pensar ao solo, além dos ratos, as moscas, os micro-organismos ali, a gente pode ter doenças bem graves aí relacionadas ao solo, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem que ter um determinado cuidado quando a gente pensa em jogar determinados componentes no solo, porque depois que a gente joga esses contaminantes, a gente não tem mais como aproveitar esse solo. E doenças relacionadas à poluição atmosférica, né, do ar, que daí a gente, o que vai acontecer com nós? Vai chegar um ponto que nós vamos sofrer com isso, a gente não vai mais conseguir respirar com isso. E vai ter, né, a consequência do efeito estufa, né, que é o aquecimento global e vai pra frente, Brasil. Então, agora, atenção, pessoal, atividades, né? As atividades deste mês, elas estão bem facezinhas, tá? Bem tranquilinha de fazer. A primeira, então, pessoal, tem ali um textinho, né? Relacionando água, ar e solo, tá? Então, vocês vão ler esse textinho, vão interpretar ele bem tranquilo. Depois, ali embaixo, então, faça uma pesquisa sobre a importância da água, do solo e do ar e em nossas vidas e anote no seu respectivo quadro. Assim, ó, bem importante, é o básico do básico do básico. Quiser procurar no dicionário também eu acho bem bacana, tá? Essa ideia de procurar no dicionário eu acho bem legal. Qual a importância da água? Qual a importância do ar e qual a importância do solo? Primeira atividade. Segunda, fique de olho, tá? É uma atividade assim, ó, de olho na água. Então, pegue um copo com água filtrada. Se não tiver filtrada, aquela que vocês recebem na torneira é filtrada, tá? Observe e responda. Qual é a cor da água? Quando vocês olham para a água, qual é a cor? Qual é o cheiro? Peguem um copo assim, sintam o cheiro. Qual é o sabor da água? Aí tem um textinho ali embaixo, tá? Para observar, né? Ali, ó, quando ela não tem sabor, isto é que ela é pontinhos, né? Ela tá dando uma dica para vocês. Atividade 2 ali do mesmo quadro, né? Faça uma lista de tudo que fazemos usando a água. Ali tem várias linhas, né? Tem umas 5, 6 linhas, 7. Botem algumas coisas que vocês utilizam água, né? A gente utiliza água basicamente para tudo, né? Listem algumas coisas que vocês acham mais importantes assim no dia a dia de vocês. Seguindo, doenças causadas pela água. Então, ali tem umas palavras sortidas ali, né, que vão gerar algumas doenças, né, relacionadas a isso. Próxima atividade, mosquito, água e doença. Então, vocês vão olhar as imagens e vocês vão relacionar, façam um X
nas ilustrações que mostram os cuidados que devemos ter para evitar a dengue. Pessoal, assim, ó, em relação à dengue, a gente está trabalhando desde sempre. Então, pensem o que a gente tem que fazer para evitar a dengue. A gente fala do Covid-19, mas tem muitos casos de dengue acontecendo também. A gente não pode perder o foco da dengue também. Tem que ficar de olho. Por isso que a prof botou uma atividade da dengue de novo. A última também tinha, tá? Próxima atividade. Numere a primeira coluna com a segunda coluna. A próxima atividade. Observar ali qual é o estado sólido, qual é o líquido e qual que é o gasoso, tá? Bem tranquilo. A terceira, tem as palavras ali dentro do quadradinho, vocês vão olhar qual que é a água sem cor daí vocês vão procurar lá o que ela é. A água sem cheiro a água sem sabor Quem tem dúvida, volta lá para as atividades anteriores que tem uma dica do que é água sem cor, água sem cheiro e água sem sabor, tá? Próxima atividade encontre as respostas no caça-palavra abaixo. Então, vocês podem dar uma procuradinha aí no caça-palavra, algumas palavrinhas, e depois ver o que se encaixa lá em cima. Ou fazer o contrário, né? Pensar no que se encaixaria ali em cima e depois procurar no caça-palavra. Dica, né, minha? Olhem no caça-palavra algumas palavras ali, né, que estão bem óbvias, e depois encaixem lá no texto que eu acho que fica mais fácil, certo? Próxima atividade, atividade do ar, observem as duas imagens, né? A primeira com a segunda e daí faz a relação ali do que está perguntando na letra A e na letra B. Número 2, vocês vão associar corretamente as colunas, então o que é a primeira coluna com a segunda coluna. Próxima atividade, caça-palavras, então tem ali um caça-palavras, procure e circule 6 palavras relacionadas ao solo, no quadro abaixo, relacionadas ao solo, tá? Muito bem, próxima atividade, escreva 4 palavras nos retângulos, procure seus significados no dicionário. Pessoal, assim, ó, dicionário no cantinho da mesa, sempre para as aulas de ciências. Eu acho assim, ó, fantástico, tá? Então, procura lá alguns significados e anota, relacionado ali, encontrou lá no quadro de cima, relacionadas ao solo, já bota ali embaixo, dentro do retângulo, já procura lá no dicionário o que é, tá? Já mata ali as 2 atividades bem tranquila. Próxima atividade, caça-palavras, tá? Encontrar as palavras que estão lá naquele texto em maiorzinho, né? Líquido, alimentos, exposição, protetor e água. Procurar lá no caça-palavras. E deu, né, pessoal? Então, assim, ó, doenças relacionadas à água, solo e ar é básico, né? Pessoal, a gente, assim, ó, fala todo ano, né? Vamos cuidar com isso, vamos pensar no nosso planeta, porque, assim, ó, a gente tem que começar a literalmente botar a mão na massa, a pensar e ter consciência do que a gente está fazendo com o nosso planeta. Porque hoje a gente está aqui pensando o que a gente vai fazer, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que pensar mais lá na frente. O que a gente realmente está fazendo para lá na frente, tá? Então, pessoal, assim, ó, para esse mês é isso. Vamos fazer essas atividades, vamos prestar atenção e era isso. Beijo da prof.